Bonjour! Hoje nós vamos falar sobre os trânsitos astrológicos de setembro. Lembrando que aqui o foco é sempre a gente aprender mais em relação ao próprio mapa, porque a gente tem possibilidades gerais, né? Mas a gente sempre tem que comparar com o mapinha que a gente está avaliando. Um trânsito, por exemplo, né? Como a gente vai ter essa retrogradação de Júpiter em Touro, para mim, Touro está na casa 6, que é uma área de saúde, né? De rotina. Para você pode ser casa 7, que é relacionamento, então nunca é a mesma coisa para todo mundo. Quanto mais você aprende a interpretar o seu mapa, mais você consegue compreender o que aquilo ali realmente corresponde na sua existência, na sua vida. Bom, vamos colocar aqui então, lembrando sempre que é legal você ir pegando esse jeito, olhando o seu mapa, e como que você vai fazer essas verificações? Ah, mas como que eu sei o que é o certo, o que é o errado? Basta olhar a sua vida. Legal de astrologia é isso, é que quando você entende o fundamento, faz a análise e consegue cruzar os dados, que eu acho que essa é a parte mais complexa, né? É cruzar os dados e entender que às vezes um assunto, ele não é único, né? Ele desdobra em várias possibilidades. E aí você vai ter esse GPSzinho na sua mão. Bom, a gente tem aqui muita coisa no canal para praticar e tem também dentro do Nota Astral para você fazer essas verificações juntos nos encontros. Bom, vamos colocar aqui então, sempre lembra que eu vou estimular você a olhar no seu mapinha, tá bom? Nós temos já no início do mês o trânsito direto de Vênus, como a gente sabe, inclusive, eu fiz vários vídeos sobre isso, a gente teve essa retrogradação de Vênus, e por que que a gente fala muito, né? É que a gente está muito acostumado com o Mercúrio retrógrado, mas Vênus também fica retrógrado, todos os planetas eles têm esse ponto de retrogradação, tirando os luminares, né, o Sol e a Lua. E aí a gente tem que observar no nosso mapa, primeiro, todos os processos que a gente vem vivendo lá desde que Vênus entrou em Leão, tá? Já vem vindo, né? Já vem há um tempinho se desenvolvendo. Agora a gente tem esse passo, né? Que estava no processo de reavaliação. Ele para e ele volta para o movimento direto. Então, se tem coisas relativas à sua área de Leão e principalmente a correspondência solar, porque tudo que está no signo de Leão, né? Está conectado com a área que você tem o seu Sol no mapa. Você pode começar a perceber que as coisas que você refletiu ou que você viu, de repente, aparecer com maior relevância para você nesse período, elas começam a ter um passo um pouquinho mais acelerado. O legal é que muita coisa pode vir com soluções mesmo, sabe? Aquele momento que a gente diz, nossa, agora parece que as coisas estão andando, agora parece que eu estou percebendo tal coisa. É claro, você vai ter que entender principalmente onde é que tem a área de leão do seu mapa. Por exemplo, é casa 7, relacionamento, parcerias, alianças. Tem uma correspondência de casa 8, né? Então a gente tem aquela questão, por exemplo, do dinheiro dos outros, né? Finanças, impostos, tudo que envolve. Às vezes, por exemplo, você estava ali num acordo, fez algum tipo de conciliação, tem alguma coisa que ainda está pendente, bom, você pode de repente começar a perceber que nesse movimento a coisa começa a ser mais direcionada, ou até, dependendo, claro, da posição do seu sol, sabe coisas que eu passei muito por esse processo, porque como você sabe, eu tenho trocentas mil coisas em leão, né? Eu passei por um profundo processo de reavaliação de muita coisa, assim. E agora, né, já no finalzinho, assim, eu comecei a ter mais clareza das coisas, de visualizar o macro, né? Antes eu estava me perdendo, acho que nas pequenas coisas. Então a gente pode olhar isso no mapa, e claro, se você tiver olhando a astrologia ali como um relógio, você pode usar ela como uma grande bússola também para tomar decisões. Tá? Lembra que Vênus também corresponde a duas áreas do seu mapa, a área de Touro e a área de Libra. Então, às vezes, a gente vê o processo de reavaliação, de reflexão, né? Conectado aos assuntos venusianos, ligados a essas duas áreas, tá? Ah, NME é dinheiro, porque Vênus rege Touro e Touro é casa 2. Não, gente, tem que ver no seu mapinha o que que representa, tá? Para você conseguir fazer essa costura realmente direcionada para sua vida. Depois, lá no dia 4, a gente vai ter o início de Júpiter retrógrado em Touro. Então, olha que interessante. No dia anterior, começa, né, então, o movimento direto de Vênus. Só que no próximo começa o outro benéfico, também no movimento retrógrado e também conectado a Vênus. Por quê? Porque Júpiter está em Touro. Então, como ele ainda passa pela casa que é regida por Vênus, existe uma conexão de novo com essa área de Leão onde está essa Vênus no mapa. E aí, claro, vai depender do seu, né, do seu mapinha. Por exemplo, se você tem, como eu, Touro na casa 6 e essa Vênus lá na casa 9, pode ser alguma reavaliação ou até um ajuste aí na sua rotina
saúde, estudos, né? Mexe com a casa 9, publicações, viagens, tá? A gente tem esse início, então, de Júpiter em Touro. Touro é um signo fixo, né, de terra fixo, assim como o Vênus ali em Leão também tem signos fixos. Então, a aceleração aqui, ela não é tão rápida, tá? Ela tem... Lembra que os signos fixos, eles tendem à perenidade, né? A sustentação das coisas, tá? O que pode ser relativamente importante, principalmente para você que tem pontos em touro, tá? Porque nem tudo é relevante o tempo todo, tá bom? Então, esse Júpiter ele vai retrogradar até dezembro, ele vai pegar uma faixa bem específica, tá? Entre o grau 5 e o grau 15 do signo de touro. Vê se você tem pontos aí, e principalmente, se você tem um assunto que já foi estimulado, porque esse Júpiter já passou. Agora ele vai voltar e ele vai dar aquele tapinha de novo. E lembra que depois ele vai voltar para o movimento direto, né? Na virada do ano para frente vai ser o momento derradeiro. Às vezes a gente numa retrogradação a gente tem 3 pontos de análise de um pontinho só. Então, por exemplo, se pega a sua lua, poxa, você tem uma lua em touro, né? Uma posição de força, a gente sabe que ela está numa dignidade. É uma retrogradação, mas é uma retrogradação, ou seja, de um toque de um benéfico. Se na sua natureza natal aí você tem uma posição bacana, dentro da sua natureza jupiteriana e também da regência que é venusiana, você pode, por exemplo, retomar alguma oportunidade. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente pensa depois de, nossa, como que eu não aproveitei aquele momento para tal coisa? Observa, porque é um benéfico voltando e dando um estímulo ali para aquele pontinho do seu mapa. E é esse pontinho que vai determinar o que seria isso. Tá? Por exemplo, como eu falei, se for uma questão lunar, é óbvio que no primeiro momento a gente pensa na questão das emoções, ou alimentação também, questão da maternidade, dependendo do mapa se for da mulher. Agora, lembra que a Lua rege a área de câncer. Então, às vezes, essa oportunidade que toca o regente está conectado à área que ele comanda. Né? Então, às vezes, tem uma conexão, por exemplo, lá com os assuntos da área de câncer do seu mapa. Então, observa. Lembra que é o trânsito de um planeta mais lento dentro da astrologia clássica, né? E que ele tem 2 comandos também, que é o comando de Sagitário e o comando de Peixes, tá? Pela astrologia clássica a gente vê o regente como peixe. Ah, eu uso Netuno, tá tudo certo. Aqui eu sempre uso os clássicos por causa da contagem da qualidade do momento do tempo, tá? Então, às vezes a gente vê também esse processo de reavaliação que pode sim estar conectada a benefícios, afinal estamos falando de uma natureza jupiteriana, também direcionado para essas áreas de comando dele. Às vezes a gente fica tão focado no trânsito onde ele está acontecendo e a gente esquece que, na realidade, ele é o dono de outras áreas. E às vezes a gente pode ver o benefício dessa retrogradação conectado a outras áreas da nossa vida. Então, faz essa análise aí com a área de peixes e a área de Sagitário também. Depois a gente vai ter um Sol conjunto com Mercúrio, né? Aqui tem uma ativação muito nessa questão da comunicação, da interação. Esse Mercúrio, ele ainda está já lentamente, né, se movimentando para o movimento direto, mas ele ainda está retrógrado, tá? É uma ativação solar, então pode ser um momento interessante e até de percepção muito sutil, de consciência que a gente chama. Consciência no sentido de estar ciente de algo, sabe? E como ainda esse Mercúrio tem uma retrogradação, tá? Ele pode trazer algum assunto à tona. Sabe aquela coisa tipo, nossa, eu não tinha enxergado isso dessa maneira? Olha, essa informação chegou para mim agora e realmente eu, né, conectei A com B. Então, observa, tá? É claro que a gente tem aí também um processo de reflexão ligado às áreas aonde você tem Mercúrio como regente. Quais são essas áreas? A gente tem, então, a área de Gêmeos e a área de Virgem, tá? Então, perceba onde tem esse toque de ciência. Ciência no sentido, estou ciente disso, não estou ciente daquilo. Outro ponto, se pega uma área do seu mapa, isso aqui, pode ser um momento muito importante daquela ficha que cai, sabe? Nossa, eu não me identifico mais com isso aqui. Cara, eu tô vivendo isso aqui, não faz mais o menor sentido para mim. E isso leva a uma certa reflexão, né? Quando a gente começa a ter ciência de coisas que, de repente, para a gente antes era importante, chega uma hora que não faz mais sentido, tá? Bom, depois lá na metade do mês, né, a gente já tem uma lua nova em Virgem. Eu faço sempre essa análise conectada às lunações longas, né? Eu prefiro os ciclos longos da Lua. A gente tem uma correlação, então, para os próximos 6 meses dos assuntos, né, virginianos. Eu faço sempre vídeos só para as lunações, porque eu acho elas bem, bem importantes, né, de serem avaliadas. Óbvio que uma lunação que cai exatamente em cima de um planeta pessoal, ela tem muito mais relevância para você do que quando ela não cai.
Mas o que é legal aqui, principalmente de uma maneira mais proativa que eu percebo, observa essa área de Virgem no seu mapa, por exemplo, para mim é casa 10, carreira, objetivo de vida a longo prazo, exposição pública, né? O que você pode fazer uma lapidação, tá, nos próximos 6 meses? E lembra que esse Mercúrio, ele já está se preparando para uma volta do movimento direto, que vai acontecer o quê? Justamente no próximo dia desta lua nova. Então, carrega nesse processo de desenvolvimento. Se ainda tinha uma ponderação, esses próximos 6 meses aí dessa lunação, ela pode ser um momento muito importante para tudo que foi reavaliado, né? E às vezes até refletido no sentido de reflexão, né? Não de refletir no sentido de luz que reflete. Mas assim, se tem coisas que você percebe, cara, que não tá legal, ele podia estar fazendo dessa maneira, observa, mas faça a sua parte também. São 6 meses que se você focar e lembra que Virgem, ele é um signo prático, pragmático, ele elimina excessos. Você pode começar com uma pergunta: "O que eu estou me perdendo aqui nos pormenores? Tem alguma coisa que eu fico perdendo tempo, que eu fico esperando o momento certo, e que eu sempre dou uma procrastinada porque eu acabo achando que não é a hora, ou que eu tenho que aprender um pouquinho mais?" Executa, vai aprendendo conforme você vai fazendo, tá? Por exemplo, se aqui cai na sua casa 7 de relações, você tem parcerias comerciais? Você tem, de repente, parcerias que podem ser produtivas na questão do trabalho? Ah, não, mas, poxa, relacionamento amoroso, tá, ok. Lembra que é Mercúrio, como está essa comunicação, né? Tem alguma decisão que vocês dois estão ponderando em conjunto, que, de repente, se vocês fizerem uma análise mais minuciosa para tomar uma decisão de longo prazo, ela pode sim se desenvolver nos próximos 6 meses. Tudo depende, né, assim, do seu contexto de vida e do que tem ali de possibilidade na sua promessa natal. Se um trânsito, ele mostra alguma coisa, mas não existe a correspondência no mapa natal, não acontece, tá? Ou não se desenvolve. Por quê? Porque não tem sementinha. Bom, depois nós temos ali no dia 15 já a volta, então, no movimento direto de Virgem. Cara, como que vocês perceberam essa retrogradação mercuriana? Mercúrio volta, então, nesse movimento direto, eu vou te dizer que o período de sombra, né, antes dele entrar ali na retrogradação, que começou dia 23 de agosto, né, para mim foi muito mais enfático do que necessariamente ali a retrogradação. Mas o que eu quero que você perceba, então, como que desde o dia 23 ou até um pouquinho antes, desde o início de agosto, tá? Como que você percebe essa reavaliação, né? Esse ponto de Mercúrio em Virgem? Porque lembra que Mercúrio em Virgem ele está domiciliado exaltado, ele está muito poderoso. Então você pode ter percebido mais, ainda mais se você tiver, né? Numa profecção ou numa firdária, onde Mercúrio é o comando do ano, ou de repente você está com ascendente da Revolução Solar em Virgem, ou meio do céu, tem mais ênfase para você esse ano, tá? Lembra que se você, na sua condição natal, na sua promessa natal, essa retrogradação de Mercúrio, de repente, faz bons aspectos, vai que você tem, sei lá, Mercúrio em touro retrógrado. Poxa, você está recebendo Júpiter e ainda tem um trígono em relação a este Mercúrio retrógrado. Pode ser bacana, não é necessariamente tenso, depende da natureza natal, tá? Depois a gente tem Vênus quadratura Júpiter, é uma tensão, tá? Uma quadratura é um aspecto um pouquinho de confronto, mas lembra que a gente está falando de 2 benéficos aqui, então é um pouquinho diferente se eu estivesse colocando na equação aqui um maléfico, tá? A gente tem que cuidar com os exageros, né? Com a falta de comprometimento, às vezes a gente leva as coisas, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente pode perder tempo por causa disso, tá? Existe um ajuste necessário, tá bom? Dentro dessa conexão de Vênus e Júpiter, ou seja, das áreas de Leão e da área de Touro do seu mapa, tá? E você tem que ver aí qual é a correspondência. E se faça essa pergunta de uma maneira muito franca, assim, sabe? O que eu poderia estar fazendo aqui que eu não estou, porque eu estou de repente acomodada, ou porque eu tenho medo de arriscar, ou porque eu não quero muito sair da minha zona de segurança, ou porque eu não estou muito disposta a me adaptar a algo que está claramente se mostrando na minha realidade. A astrologia é para a gente também ter esse passo de autorresponsabilidade sobre as coisas, né? Porque é muito fácil eu ficar, como é que o trânsito, sei lá, como é que essa quadratura vai me influenciar? Se a gente usa essa postura, a gente nunca. A gente é sempre vítima, né? Marionete de planeta, como eu falo. E é óbvio, gente, tem coisas que acontecem com a gente, vida real, né? Que, poxa, a gente não tem tanto poder de decisão. A gente até pode achar que tem, mas não tem, né? A gente administra o que vem. Mas ajuda a gente até a administrar melhor as coisas. Aqui, por exemplo, como a gente tem toques, né? De Vênus e Júpiter, que são 2 benéficos, se no seu mapa Vênus e Júpiter têm bom aspecto entre eles, pode ser um ajuste que seja favorável, tá?
Tudo depende da condição do seu mapa. Eu quero aqui que você pegue essas 2 áreas e você liste, olha para a tua realidade e liste o que você percebe que esse estímulo, que às vezes a gente está sendo muito complacente, né, dentro daquelas áreas, e o que você pode fazer para melhorar isso, até para quando essa quadratura aí começar a aliviar. Logo em seguida, então, no dia 23, nós temos o Sol ingressando em Libra, tá? O Sol, ele é um campo um pouquinho, eu percebo um pouquinho mais sutil, claro, depende se você está com ele ativo ou não, tá? Mas ele começa, então, a iluminar toda essa parte da área de Libra do seu mapa, tá? Lembra que a gente tem que sempre avaliar dentro da sua natureza natal o que representa a Libra. Não é porque é Libra que é relacionamento. Libra, por exemplo, no meu mapa não tem nada a ver com relacionamento, tá? Observa porque você pode ter, então, um período interessante nesse próximo mês para ter um foco, ter mais ciência, né, dentro dessa área. Digamos que você tenha Libra lá na casa 2, faça essa reflexão. Como que você está aí levando, então, administrando, né, as tuas finanças, os teus gastos, os teus ganhos? Será que não tem alguma coisa que, de repente, uma decisão sua poderia auxiliar, de repente, numa diversificação de renda, ou até buscar alguma coisa que te dê mais prazer e que envolva a questão financeira? Afinal, nós temos aqui uma área que é conectada a Vênus. Vênus é o planeta, né, do prazer, do amor, da beleza. Óbvio que tudo depende da condição, mas ele tem Júpiter na casa 5, que é uma casa de talentos, tá? Então, aqui pode ser uma percepção sutil, mas você pode, de repente, perceber caso você tenha pontos e focos bem favoráveis ali. Depois a gente tem o Mercúrio trígono Júpiter. Isso aqui, trígono flui. Pensa assim, trígono flui, sextil flui, embora seja um pouquinho mais sutil. Quadraturas são aspectos um pouquinho tensos, né? Então, brinca cutucar a onça com a vara curta, né? Eu sempre brinco, você vai cutucar a onça com a vara curta, e essa onça é um Saturno, você vai ter uma resposta. Essa onça é um Júpiter, é outra resposta, porque um é maléfico, outro é benéfico, né? Mas aqui temos essa questão de fluidez, então aqui pode ser um momento bacana, sabe, por exemplo, para estudo, para as ideias fluírem, para as áreas que conectam Mercúrio e Júpiter, tanto onde eles estão, mas não só isso, porque aqui pode ser área, por exemplo, de Virgem com a área de Touro, um aspecto que flui, lembra que esse Mercúrio está retrógrado e esse Júpiter também. Então é uma retomada, não é assunto novo, tá? Geralmente eu brinco que é algum babado ali que, né, tá pendente, mas aqui tem uma fluidez. Quer ver? Pode ser essa de novo, essa questão de, opa, eu revejo algo, agora eu tô começando a enxergar um negócio que eu não estava enxergando aqui antes, não. Tem uma informação nova, tem uma oportunidade nova, de repente não totalmente nova no sentido de nunca vi isso antes, mas uma percepção nova sobre algum assunto que já está ali pendente, tá? E pode ser bacana, tá bom? Para quem estuda, de repente, isso pega áreas de estudo, como Casa 9, Casa 3, excelente momento para fixar matéria. Sabe aquelas matérias chatas que a gente diz, nossa senhora, já passei por isso aqui trocentas mil vezes e não entendo. Tem alguma coisa na astrologia que vocês veem assim? Eu tenho. Tem algumas coisas que eu bato, rebato, eu falo, cara, não sei, tem umas coisas que eu repenso muito, né? Testo muito e enquanto eu não vejo o resultado, eu não uso. Pode ser um momento, por exemplo, para você, como estudante de astrologia, né, testar alguma técnica que você diz, nossa, que tá difícil de entender, né? Pega esse período aí e aprofunda um pouquinho mais. Bom, depois nós temos no final, então nós temos o fechamento, né, de setembro, com uma lua cheia em Áries. E lembra que essa lua cheia, então, ela é um ponto ápice de percepção e culminação dos assuntos que começaram há 6 meses atrás. Então é legal agora você fazer essa análise de fechamento, claro, e compreendendo qual é a área de Áries no seu mapa. É uma casa, sei lá, uma casa 4, de repente pode ter a ver com família, imóvel, propriedade, situações do passado. Lembra que Áries está muito ligado a uma questão pioneira, né? Coisas que eu também faço pela primeira vez, autonomia, tá? E lembra de correspondência aí com o quê? Com a área de Marte do seu mapa, porque Marte comanda Áries, tá? E aí pode ter uma questão direta, quer ver? Eu tenho, sei lá, eu tenho Áries na casa 4, mas eu tenho meu Marte lá de casa 8, né? Bom, de repente pode ser alguma questão ligada a imóvel e financiamento, tá? Pode ser, de repente, alguma mudança que teve na família, alguma decisão, de repente, de algum assunto um pouco obscuro. Lembra que a casa 8 eu brinco que é aquele elefante branco na sala, né? Aquela coisa que todo mundo sabe que tá ali, mas ninguém gosta muito de tocar naquele assunto. Pode ter sido alguma coisa mais sensível nesse sentido. O que vai sempre dar a potencialidade? É o que mostra no próprio mapa. É por isso que nunca é a mesma coisa para todo mundo. A gente pode aqui elucidar, por exemplo, volta na questão venusiana, né? A gente tem assuntos, claro,
femininos, a gente poderia ter lideranças, né, na questão feminina, a gente poderia ter aqui, de repente, algum extravio de arte, né, arte ou questões que levem, né, a uma questão também ligada à beleza ou à questão feminina, de repente alguma liderança. Então, perceba que aqui eu estou pegando uma coisa que pode ser geral, mas quando eu falo de mapa natal, é o mapa do indivíduo que vai identificar o que, que pode ou não pode ser. Por isso que quanto mais você souber do seu mapa, mais você consegue cruzar esses dados e fazer essa verificação na sua realidade.